Você já imaginou como um garoto simples do interior do Espírito Santo se tornou um dos maiores cantores da história do Brasil? Hoje, vamos conhecer a incrível trajetória de Roberto Carlos, o artista que conquistou milhões de fãs, vendeu mais de 140 milhões de discos e recebeu o título de Rei da Música Brasileira. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e venha comigo conhecer essa história inspiradora. Roberto Carlos Braga nasceu em 19 de abril de 1941, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Desde muito cedo, demonstrou interesse pela música e adorava se apresentar em programas de rádio de sua cidade. Aos 6 anos de idade, Roberto Carlos enfrentou um dos momentos mais difíceis de sua vida. Em 1947, enquanto brincava próximo a uma linha férrea em sua cidade, ele foi atingido por um trem. O acidente foi grave e resultou na amputação de parte de sua perna direita. Na época, a recuperação foi longa e dolorosa. Para uma criança tão jovem, aquela experiência poderia ter destruído muitos sonhos. Porém, Roberto Carlos mostrou uma força impressionante desde cedo. Mesmo enfrentando limitações físicas e o preconceito de algumas pessoas, ele decidiu seguir em frente. Com o passar dos anos, aprendeu a conviver com a prótese e nunca deixou que sua condição o impedisse de buscar seus objetivos. Pelo contrário, o acidente acabou fortalecendo sua determinação e sua vontade de vencer. Essa superação se tornou uma das marcas de sua trajetória. Roberto Carlos provou que as dificuldades da vida não definem quem somos, mas sim a maneira como escolhemos enfrentá-las. Mesmo depois de passar por tudo isso, ele continuou alimentando sua paixão pela música. Na adolescência, começou a participar de programas de rádio e concursos de calouros, mostrando ao Brasil o talento que carregava desde criança. Mal sabia ele que, alguns anos depois, se tornaria uma das maiores vozes da música brasileira e conquistaria o coração de milhões de fãs. No final da década de 1950, ele passou a cantar em casas noturnas e a conviver com jovens músicos que mais tarde fariam parte da história da música brasileira. Apesar do talento, o sucesso não veio de imediato. Roberto precisou enfrentar várias dificuldades antes de conseguir seu espaço no cenário musical. Em 1959, surgiu sua primeira grande oportunidade. Naquele ano, Roberto Carlos gravou seu primeiro compacto simples, chamado João e Maria. O disco marcou oficialmente o início de sua carreira profissional como cantor. Embora não tenha sido um grande sucesso de vendas, foi um passo fundamental para que ele começasse a ser conhecido pelo público e pelas gravadoras. Depois do lançamento de seu primeiro compacto simples em 1959, Roberto Carlos continuou trabalhando para conquistar seu espaço no mercado musical. Embora os primeiros discos não tenham alcançado grande sucesso, eles foram importantes para o desenvolvimento de seu estilo como cantor e compositor. Em 1961, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, chamado Louco por Você. O disco apresentava forte influência do rock and roll, ritmo que fazia muito sucesso entre os jovens da época. Foi nesse período que Roberto começou a chamar a atenção do público e da indústria musical. Nos anos seguintes, lançou novos trabalhos e gravou canções que ampliaram sua popularidade. A cada disco, sua experiência aumentava e seu talento ficava mais evidente. Roberto buscava criar uma identidade própria, misturando influências internacionais com a música brasileira. O grande ponto de virada aconteceu em meados da década de 1960, quando suas gravações passaram a alcançar enorme sucesso entre os jovens. Canções como É Proibido Fumar, Bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção e nela dou um beijo com empolgação. Só por alguém que não gosta de mim. Oh, 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 oh. Eduardo, gosto do jeitinho dela me beijar. Além do enorme sucesso na música, Roberto Carlos também deixou sua marca no cinema.
Aproveitando a popularidade conquistada durante a Jovem Guarda, ele estrelou filmes que atraíram milhões de espectadores aos cinemas brasileiros. Sua estreia nas telonas aconteceu em 1968, com o filme Roberto Carlos em Ritmo de Aventura. A produção misturava música, ação e comédia, apresentando o cantor como protagonista de uma história cheia de perseguições e aventuras. O filme foi um grande sucesso de público. Nos anos seguintes, Roberto Carlos estrelou outros longas-metragens, como Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, lançado em 1970, e Roberto Carlos a 300 km por hora, lançado em 1971. Esses filmes ajudaram a fortalecer ainda mais sua imagem como ídolo nacional e aproximaram o artista de um público ainda maior. Embora sua carreira no cinema tenha sido relativamente curta, seus filmes marcaram uma geração e se tornaram parte importante de sua trajetória artística. Mesmo longe das telas, Roberto Carlos continuou brilhando na música, área em que consolidou seu legado e conquistou o título de Rei da Música Brasileira. Atualmente, Roberto Carlos continua ativo na música e realizando shows especiais para seus fãs. Nascido em 19 de abril de 1941, o rei está com 85 anos de idade e segue sendo uma das maiores referências da música brasileira. Ele mora há décadas em um apartamento no tradicional bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, um local que se tornou parte importante de sua história pessoal e familiar. Em sua vida amorosa, Roberto Carlos foi casado 3 vezes. Sua última esposa foi Maria Rita, que faleceu em 1999. Desde então, o cantor não voltou a se casar oficialmente. Ao longo da vida, tornou-se pai de 4 filhos: Ana Paula, Dudu Braga, Luciana e Rafael. Infelizmente, Ana Paula e Dudu Braga já faleceram, mas a família continua sendo uma parte muito importante de sua vida. Além dos filhos, Roberto Carlos também é avô e mantém uma relação próxima com seus familiares. A história de Roberto Carlos é a prova de que talento, perseverança e amor pela música podem transformar a vida de uma pessoa. De um menino simples de Cachoeiro de Itapemirim ao eterno rei da música brasileira, seu legado continuará emocionando gerações. E você, qual é a sua música favorita de Roberto Carlos? Deixe sua resposta nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo.